O Ocidente está se envolvendo como nunca na guerra na Ucrânia. Por trás disso está não só o medo de que os ucranianos tenham uma pequena janela para agir antes de uma poderosa ofensiva russa, mas também a quebra de mais um grande tabu na geopolítica. O contexto disso eu vou explicar agora nesse vídeo. Primeiro, vamos dar uma olhada em como está o fronte da guerra. Os combates continuam sendo travados aqui, no leste. A linha de frente está praticamente inalterada desde 9 de novembro de 2022. Isso mesmo, há mais de 2 meses. Foi quando Moscou anunciou a retirada da importante cidade de Kherson, em meio a uma poderosa contraofensiva ucraniana. É importante lembrar que a Rússia ocupa boa parte do sul e do leste da Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Os russos até fizeram referendos de fachada, não reconhecidos pela comunidade internacional, sobre a anexação de 4 províncias: Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson. Bem, mas é possível que esse cenário mude em breve. Nas últimas semanas, autoridades da Ucrânia avisaram várias vezes que a Rússia estaria preparando uma grande ofensiva de primavera. O presidente Volodymyr Zelensky diz não ter dúvida de que isso vai acontecer. A questão é quando. A Alemanha acredita que seria apenas em abril, segundo uma análise interna revelada pela imprensa suíça. Os analistas alemães desenham 2 cenários. No primeiro, Putin tentaria conquistar toda a região do Donbass. A ofensiva começaria em abril. Em paralelo, Belarus colocaria dezenas de milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia. No segundo cenário, Putin tentaria conquistar toda a Ucrânia com uma guerra de 2 frentes, com a ajuda de soldados de Belarus. Mas esse cenário exigiria uma mobilização total russa. Em paralelo a isso, o chefe do Serviço Secreto Militar ucraniano declarou à imprensa americana que a Ucrânia estaria planejando uma grande contraofensiva. Ele afirmou que mais territórios serão libertados, da Crimeia até o Donbass. É aqui que a gente chega a um ponto importante. Por conta desse cenário, ou desses possíveis cenários, a Ucrânia quer mais armas pesadas. We have to speed up. Time must become our common weapon. Just like air defense and artillery, armored vehicles and tanks, which we are negotiating about with you, and which actually will make the victory. Mas desde o início da guerra, o Ocidente tem se mostrado reticente em entregar armamento pesado para a Ucrânia. O medo é de ser arrastado ainda mais para o conflito, gerando uma terceira guerra mundial, ou de provocar a Rússia, que é uma potência nuclear. E de todos os países ocidentais, nenhum é mais reticente do que a Alemanha. Mas essa postura do Ocidente começou a mudar nas últimas semanas. No fim de dezembro, os Estados Unidos anunciaram o envio de uma bateria do sistema de defesa de mísseis Patriot. É um avançado sistema de mísseis terra-ar com capacidade para atingir aviões, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de curto alcance. Um pedido de longa data da Ucrânia. No início de janeiro, a Alemanha e os Estados Unidos prometeram enviar 40 veículos de combate Marder alemães e 50 M2 Bradley americanos. E a Alemanha prometeu entregar mais uma bateria do Patriot, o que antes havia recusado. E tem mais, o Reino Unido anunciou a entrega de tanques de guerra Challenger 2. Isso é importante porque é o primeiro país a fornecer veículos de combate MBT de construção ocidental à Ucrânia. O MBT são os tanques de batalha principal, também conhecidos como tanques de guerra. A Polônia quer fazer o mesmo, mandando para a Ucrânia os famosos tanques alemães Leopard, mas precisa da aprovação de Berlim. As decisões do Reino Unido e da Polônia parecem ter sido combinadas. Elas elevaram a pressão para que a Alemanha libere o fornecimento desses tanques por outros países ou até forneça ela mesma. Os Leopard, a propósito, também são um pedido de longa data da Ucrânia. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, tem se mostrado reticente e disse que quer tomar uma decisão ponderada e cuidadosa. Ele argumenta que a maioria da população alemã o apoia nessa posição. Und in der Tat haben wir auch über die mögliche Lieferung von Leopard-Panzern natürlich gesprochen. Und zum einen muss ich feststellen, ganz eindeutig, es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch noch mal dargelegt habe. Mas a pressão sobre Berlim só aumenta, tanto na oposição como dentro do governo e também no exterior. Isso ficou claro no encontro de países ocidentais na base aérea dos Estados Unidos em Ramstein, na Alemanha. Mas por que esses tanques Leopard são tão importantes? A Ucrânia diz que pode ganhar a guerra ainda em 2023 se receber do Ocidente equipamento militar mais poderoso. Tanques são um elemento central nos combates terrestres. Sem eles, é improvável que a Ucrânia consiga recuperar território ocupado pelos russos. Até aqui, os militares ucranianos usaram sobretudo tanques soviéticos do tipo T-72, alguns deles capturados de soldados russos em fuga.
Depois de um ano de guerra, muitos foram destruídos ou estão danificados. O Leopard 2 é um dos melhores tanques de guerra ocidentais. Especialistas afirmam que, em número significativo, esses veículos de combate podem elevar a capacidade ucraniana de repelir as forças russas. Cerca de 20 países possuem um total superior a 2.000 tanques Leopard 2. Isso significa que cada país poderia fornecer uma parte do seu arsenal a Kiev. Assim, a Ucrânia evitaria receber tanques de tipos diferentes, o que torna mais fácil a manutenção e o treinamento de soldados. Mas então, se a Ucrânia receber esses tanques, o que mais o Ocidente poderia fazer? Bom, o Zelensky quer ainda os lança-mísseis americanos ATACMS, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rejeitou isso de forma categórica. Os ATACMS, com alcance de 300 km, poderiam atingir depósitos de armas russos que estão fora da frente de combate e do alcance dos ucranianos, nos territórios ocupados no leste da Ucrânia, ou mesmo ser usados para atingir solo russo, o que poderia gerar uma escalada no conflito. Mas isso tudo mostra que, apesar de ter elevado a ajuda militar nas últimas semanas, o Ocidente indica, por meio da negativa do Biden, que ainda existem limites para ajudar a Ucrânia. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esses, inscreva no nosso canal no YouTube.